Exatamente às 18h01, reunião pública, audiência do terceiro quadrimestre da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal. Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal, declaro aberta a presente audiência pública, irá tratar sobre a proposta orçamentária para 2020. Agradeço a presença de todos os convidados presentes nesse plenário e convido para ocuparem a mesa as seguintes autoridades. Vereador Sargento Laudo, que ocupará a secretaria dessa audiência. Senhor Fábio Vieira, secretário municipal de governo. Senhor Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda. Leandro Romagnoli, diretor do Departamento da Fazenda. Agradeço a presença do vereador Carlos Trigo e convido neste momento o vereador José Fernandes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para que presida essa presente audiência pública que terá duração de 2 horas. Senhoras e senhores internautas que acompanham a transmissão da Câmara através do Facebook, que acompanham através dos canais 61.3 da TV Câmara e canal 4 da NET. Boa noite a todos. Obrigado a todos. A presente audiência foi convocada por esta Casa em cumprimento ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48 e visa debater publicamente o projeto de lei 67 de 2019 em trâmite. Importante mencionar que a LOA para 2020 foi protocolada nesta Casa de Lei no dia 30 de setembro e tramita na Comissão de Orçamento e Finanças, conforme previsão regimental. Neste projeto de lei, que o governo municipal define prioridade contida no PPA e as métricas deverão ser atingidas anualmente. O orçamento bruto para 2020 foi fixado com uma previsão de R$ 456.300.000. No entanto, o mesmo foi apresentado para apreciação desta Casa no valor de R$ 416.655, em razão da retenção legal para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, Fundep. Para uma explanação geral a respeito do que foi previsto quando a arrecadação e os investimentos constantes da proposta orçamentária de 2020, eu passo a palavra ao secretário de Governo e aproveito a agradecer a presença dos meus companheiros vereadores, o meu companheiro de Comissão de Orçamento, o vereador Sargento Laudo, o presidente desta Casa de Leis, vereador Carreira, a vereadora Rosiello, o vereador Trigo. E agradeço ao nosso querido, sempre atuante, secretário de Governo, Fábio Leite, o nosso subsecretário Guilherme e também o nosso querido amigo Leandro Romagnoli. Fique à vontade, meu querido secretário Fábio Leite. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes e as pessoas que nos acompanham através dos canais já mencionados, através do presidente dessa audiência, o vereador e amigo Zé Fernandes. Senhor presidente, eu trouxe um material de apoio, se o senhor julgar necessário, posso fazer a apresentação,
Do contrário, já estou à disposição para esclarecimento de qualquer tipo de dúvida ou colocação que julguem pertinente. Se puderem, então, por gentileza, projetar o material. Questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Trigo. Só para solicitar que fosse feito, secretário, a apresentação, se possível. Exatamente, vereador. Obrigado pela colocação de Vossa Excelência. Dando início, então, ao material, a apresentação do material, vale uma pequena informação de que esse material que está sendo apresentado nesse momento é exatamente o mesmo material que foi apresentado na primeira audiência pública relacionada à LOA, naquela ocasião, a audiência de elaboração que foi realizada no Paço Municipal. Bom, conforme já mencionado, a audiência dessa noite é referente à Lei Orçamentária Anual, exercício 2020. Próximo slide, por gentileza. Perfeito. A fundamentação legal é a Constituição Federal através do seu artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal através do artigo 5º e 48º, a Lei de Finanças Públicas através do artigo 22º e o artigo 111 da Lei Orgânica Municipal. Próximo slide, por gentileza. Algumas questões importantes em relação à Lei Orçamentária Anual, em relação à LOA, é que ela obrigatoriamente tem que estar compatível com o PPA e com a LDO. Ela estabelece as estimativas de receitas, que são os impostos, as taxas e as transferências, como exemplo, e ela fixa as despesas, por exemplo, por secretarias e departamentos. Próximo slide, por gentileza. Conforme mencionado pelo presidente dessa sessão, ou dessa audiência, o orçamento bruto para o exercício 2020 tem uma previsão de 456 milhões e 13 mil reais. No entanto, toda a apresentação que será feita, tanto nesse material quanto nas colocações que fizemos até então, nós vamos apresentar um montante de 416 milhões 655 mil reais, uma vez que, observando a Lei Federal número 11.494 de 2007, nós já estamos descontando do orçamento bruto a retenção para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é conhecido como Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Esse slide, a nossa intenção é simplesmente mostrar, para que fique mais claro para o nosso telespectador e os vereadores e pessoas aqui presentes, a evolução desse nosso orçamento municipal, mais uma vez sempre representado por valores em reais líquidos de Fundeb. Então, temos uma evolução desde o ano de 2012, no qual a previsão era de um orçamento de 245,3 milhões de reais, chegando até 2020, nos 416,6 milhões de reais, como mencionei anteriormente. Próximo slide, por gentileza. Alguns conceitos que são importantes, que serão vistos e acompanhados nos próximos slides, são os conceitos de receita corrente. Essas receitas ou estão classificados nesse grupo de receitas, impostos, taxas, contribuições, por exemplo, para custeio da iluminação pública, são todos os tipos de receita destinadas a atender despesas com manutenção ou serviços sem uma finalidade ou uma aplicação específica. Então, aqui nós temos o IPTU, o ISS, a taxa de limpeza e assim por diante. Também existe uma categorização ou um grupo de receitas, que é o grupo que chamamos de receita de capital, que, diferente do que foi apresentado anteriormente, nesse grupo de receitas,
nós temos os casos de receitas destinadas à atribuição ou a suportar despesas com finalidades específicas. Por exemplo, alienação de imóveis, repasses federais, por exemplo, para a construção de escolas e assim por diante. Próximo slide, por gentileza. Dentro desse orçamento, ou dessa LOA para 2020, tratando da arrecadação relacionada a transferências constitucionais e legais, nós temos um montante de R$ 263.771.000, com a seguinte quebra, ou com o seguinte destaque. R$ 105.046.500 oriundas do Estado, R$ 88.317.000 oriundas da União, R$ 67 milhões, como mencionei anteriormente, oriundas do Fundeb, R$ 2.507.500 de transferências de instituições privadas e pessoas físicas e R$ 900 mil através de convênios com outros municípios, especificamente em função das questões relacionadas ao aterro sanitário. Próximo slide, por gentileza. Trazendo uma primeira quebra dessas receitas, nós temos dentro do grupo de receitas correntes o montante de R$ 430.508.000, dos quais R$ 96.091.000 de receitas tributárias, R$ 21.336.000 de receitas de contribuições, R$ 3.258.000 de receitas patronais, R$ 425.500 de receitas de serviços, R$ 302.409.000 de transferências correntes e R$ 6.988.500 de outras receitas que não qualificadas anteriormente. Dentro do grupo de receitas de capital, nós temos 210 mil relacionadas a reais, né? Alienação de bens, e 405 mil reais relacionadas a outras receitas de capital, perfazendo o total de 615 mil reais desse grupo de receitas. As receitas intra-orçamentárias somam 24.890.000 reais, das quais 12.060.000 reais são receitas de contribuição e 12.830.000 reais outras receitas correntes. E para que a gente tenha o mesmo conceito apresentado anteriormente, trazemos aqui a dedução das receitas correntes, que é a dedução do Fundeb, que mencionei anteriormente, no total de R$ 39.358.000, perfazendo, como disse no início da apresentação, um orçamento previsto nessa LOA de 2020, líquido de Fundeb, de R$ 416.655.000. Próximo slide, por gentileza. Enumerando as principais receitas que compõem esse total, aqui organizadas em ordem decrescente de valor. 95 milhões de ICMS, 68 milhões de FPM, 67 milhões de Fundeb, 31.350.000 reais de IPTU, 29.917.000 reais de transferências federais, com exceção ao FPM, 29 mil reais de IPVA, 27.325.000 reais de ISS, 10.745.500 reais de taxas, 9.500.000 reais de salário educação, 9 milhões de ITBI, 8 milhões e meio de reais de CIP, 8.100.000 reais de imposto de renda, 7.435.000 reais de recebimento de dívida ativa, 5.105.500 reais de transferências estaduais, sem considerar aquelas já mencionadas, que é o ICMS e o IPVA, 4 milhões, que é a cota parte do FPM, correspondente a 1% nos meses de julho e dezembro, 3.600.000 reais de ITR e, por fim, 900 mil reais do convênio relacionado ao aterro sanitário. Próximo slide, por gentileza. Agora tratando o montante ou o conceito das despesas. Assim como apresentamos anteriormente para o grupo de receitas, as despesas também recebem algum tipo de classificação.
Despesas correntes são as despesas que não contribuem diretamente para a aquisição ou para a formação de um bem de capital. Por exemplo, o pagamento de horas extras, o pagamento de pessoal. Despesas de capital são as despesas em contrapartida que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como, por exemplo, a compra de máquinas, de equipamentos e assim por diante. E, por fim, dentro da categorização de despesa, a reserva de contingência, que são recursos orçamentários, baseados na receita corrente líquida, com o objetivo de atender despesas e outras questões que sejam imprevistas. Próximo slide, por gentileza. Como apresentei anteriormente, o total de receita orçado líquido de Fundeb tem um montante de R$ 416.655.000, e nessa tabela mostra-se que esse orçamento está equilibrado na sua composição ou na sua disposição, de tal sorte que a soma das despesas correntes, que somam R$ 363.680, com as despesas de capital, que somam R$ 11.559.320, e a reserva de contingência, que soma R$ 34.732.000, temos o mesmo total dos R$ 416.655.000. Próxima slide, por gentileza. Trazendo essa mesma distribuição, agora não por categorização de despesa, mas por órgãos. Dentro da administração direta, nós temos a receita de R$ 365.098.000, exclusivamente oriundas da Prefeitura, e da administração indireta, R$ 51.557.000 relacionadas à Botuprev. Tratando as questões de despesa, a administração direta tem uma despesa de R$ 5.591.560 com a Câmara e R$ 359.506.440 com a Prefeitura. E a administração indireta, R$ 51.557.000, também e por óbvio, no Instituto de Previdência, a Botuprev, mais uma vez mostrando o equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas. Próximo slide, por gentileza. Senhor presidente, sob o meu ponto de vista, esse slide mais importante desse material compacto é uma tabela onde nós mostramos a distribuição desse orçamento, desses R$ 416.655.000, por unidade orçamentária. Então, aqui as pessoas que nos acompanham, os vereadores presentes, podem ver a distribuição proposta nesse projeto, por óbvio aqui de uma maneira consolidada, por unidade orçamentária. Então, a Câmara, um orçamento previsto para 2020 de R$ 5.591.560. O gabinete do prefeito, R$ 10.233.700. A Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.428.960. A Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 7.623.500. A Secretaria de Educação, R$ 113.584.640. A Secretaria de Governo, R$ 14.261.520. A Secretaria de Saúde, R$ 87.666.280. A Secretaria de Esportes, R$ 3.757.000. A Secretaria de Segurança, R$ 3.838.120. A Secretaria de Assistência Social, R$ 12.198.160. A Secretaria de Cultura, R$ 4.422.500. A Secretaria de Infraestrutura, R$ 42.428.360. A Secretaria do Verde, R$ 3.284.840. A Secretaria de Comunicação, R$ 1.084.200. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 3.075.280. A Secretaria de Participação Popular, R$
547 mil reais. A Secretaria de Relações Institucionais, 320.320 reais. Os encargos gerais do município, 48.752.060 reais. E por fim, o Fundo de Previdência, a nossa autarquia, Botuprev, 51.557 mil reais, perfazendo, como disse anteriormente, e consolidando o orçamento líquido de Fundeb, no montante de 416.655 mil reais. Senhor presidente, esse é o material de apoio que comentei. Terminei aqui a apresentação e me coloco à disposição para esclarecimento de quaisquer questões. Essa presidência que agradece. Quero agradecer a presença do nosso companheiro vereador Isaías Colino, ex-presidente dessa casa. Obrigado pela presença. Queria aproveitar a oportunidade, só para registrar mais uma vez, que tem duração de 2 horas, o término é às 20 horas. E gostaria de algum vereador que quiser fazer alguma pergunta, tem 2 minutos. Algum vereador? Vereadora Rosiello, por gentileza. Esse material não teve cópia para nós, que foi apresentado? Foi difícil acompanhar a leitura pelo slide sem ter o material aqui na mesa. Presidente da comissão. Ora. Não, se esse material tem cópia para nós, vereadores, porque não tivemos aqui. Foi difícil acompanhar a leitura pelo slide. Teve cópia? Tem cópia para nós, Acho que não tem cópia para os vereadores, que foi... Eu enviei o arquivo eletrônico para casa. Vou tomar as devidas providências. Eu gostaria que, se possível, a diretora dessa casa, a possibilidade de uma cópia para a vereadora Rosiello. Se alguém ou outro vereador quiser, eu posso providenciar para a Vossa Excelência. Uma cópia. Tá bom. Em função Quando disso... está providenciando, vereadora, e se a senhora tiver com alguma colocação para fazer além disso, eu já vou tomando as devidas providências. Certo. A apresentação que eu consegui ver aqui por essa tela de TV, eu verifiquei que das receitas de contribuição, a previsão de 8.500.000 de contribuição de iluminação pública, que é a CIP, o valor que é descontado mensalmente na conta de luz da população, e a CPFL, então, repassa esse valor para a prefeitura, e anualmente, o total que se está prevendo para 2020, 8.500.000, conforme o senhor apresentou aí no slide. Na LDO, também foi colocado essa projeção de 8.500.000. Lá na LDO, eu já havia questionado do porquê na projeção de apresentação constar 8.500.000, se nos anexos 5 e 6 o valor é menor, de 7.625.000, alguma coisa nesse sentido. E aqui no próprio projeto de lei, na relação das receitas, também consta na natureza aqui da receita, o resumo geral da receita no anexo 2 da LOA, também consta 8.500.000. Por que está essa inconformidade com a LDO? Agradeço a questão, vereadora. Na realidade, não é uma inconformidade, é que nós estamos comparando conceitos diferentes. Os 8,5 milhões é a projeção de receita da CIP. Os 7 milhões que a senhora comenta é a projeção de despesas da CIP. Como fizemos essa projeção? Como apresentei também na LDO, em função dos históricos. Então, essa proposição orçamentária prevê, se o comportamento em 2020 acontecer como historicamente tem acontecido, uma arrecadação maior do que as despesas previstas nesse momento. É só por isso. Mas o valor final não tem que bater? Se o orçamento é 416 milhões, receita e despesa,
ele está batendo. Sim, o que eu estou dizendo de para a forma senhora geral, só... mas a hora que vai para o detalhe, nessa questão da receita de contribuição de iluminação pública, porque nesse caso é específico, que é um fundo, né, onde o recurso vai, e aí não tem como fugir de gastar esse recurso, a despesa em relação à receita. Então, como que você projeta na LDO a destinação desse recurso, um valor a menor de uma receita que é vinculada, que é específica? É estranho esse argumento. Como eu disse para a senhora, o que a gente procura fazer na projeção orçamentária da LOA é uma previsão o mais próxima possível da realidade. Nesse momento, nós não identificamos nenhum projeto e ou despesa que supere os 7 milhões de reais. Isso não significa que o orçamento projetado não esteja em equilíbrio. A soma das receitas e a soma das despesas está equilibrada, usando o conceito líquido de Fundeb, nos 416 milhões 655 mil reais. O que acontece ao longo do ano? À medida que a arrecadação se comprova ou não, novos projetos ou novos tipos de despesa são empenhados. Nesse momento, o que a gente enxerga dentro dessa transparência é uma arrecadação prevista. Lembre-se do conceito do crescimento médio, de 4% e por aí vai, e uma despesa prevista de 7 milhões. Não tem nenhum tipo de inconsistência. O que acontece ao longo do ano corrente é que esses números podem, e acontecerá provavelmente, que se essa receita efetivamente acontecer de 8 milhões e meio, os projetos e as despesas relacionadas obrigatórias à CIP também serão dimensionadas nessa mesma proporção. Mais algum outro vereador gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Vereadora Rose. Na página 34 do projeto de lei, onde está a tabela explicativa da evolução da despesa, orçamento para 2020, a natureza da despesa de numeração 7.0.00.00.00, e aí tem, nessa natureza de despesa, em reserva de contingência do regime de previdência do servidor, tem, então, o comparativo de 2018, o que foi realizado, o que está fixado de 2019, e por que não tem para 2020 nada fixado nessa natureza de despesa para a reserva de contingência do regime de previdência? Essa pergunta é interessante. Houve uma reclassificação de algumas naturezas de despesa pelo STN. Você pode me emprestar o material só para eu poder deixar mais claro para o vereador? Essa natureza de despesa, que em 19 foi fixada na linha 7.7.00, como a senhora mencionou, por isso que aparece o valor preenchido em 19, se alterou para a linha de baixo em 2020, que é a linha 9.9.00. É simplesmente uma alteração de rubrica por conta da nova classificação do STN. Vereadora Rose. Na tabela explicativa, no demonstrativo da receita e despesa de categoria econômica, no anexo 1, que é a página 35, aí tem, então, nesse demonstrativo, receita e despesa. Então, nós estamos vendo o valor de receita corrente, 391.150.000, receitas de capital, 615.000, as receitas intra-orçamentárias, no valor de 24 milhões, né, 890, que vai chegar no valor total de receita para 2020 de 416.655.000. O que eu gostaria de uma explicação, nas receitas de capital, aonde
se projeta essa receita de 615 mil, há um déficit de 10.944.000 que está colocado aqui. O que seria esse déficit de receita de capital? Na realidade, Rose, não é um déficit. Ele sai como déficit aqui, que é a forma como o sistema trabalha com mais... Tá ligado? Ele trabalha, é a forma como o sistema trabalha, mas na realidade o que é? Nós temos a previsão de arrecadar 615 mil com receitas de capital, mas a nossa despesa é de 11.559. Essa diferença, o sistema automaticamente ele faz, um menos o outro. Então, nós alocamos em despesa 11 milhões, mas vamos receber de receita 615, ou seja, a diferença vem das demais receitas do município, que não são específicas de capital, mas nós alocamos como despesas de capital. E aonde eu enxergo isso na LDO? Se me permite só um comentário antes da segunda parte da pergunta da senhora. Para que a gente volte, inclusive no conceito que eu apresentei do material, essa diferença da arrecadação e da despesa, ela vai ser suportada por receitas de custeio, que eu posso, tanto para custeio quanto para capital. O inverso eu não poderia. Os 615, eu não poderia, para aqueles que nos acompanham, colocar para custeio. Capital. Agradeço a deixa para eu poder explicar para as pessoas que nos acompanham. E aonde eu enxergo esse déficit, que você disse que não é déficit, na Lei de Diretriz Orçamentária, na LDO? Desculpa, não enxerga, porque é só um anexo. O microfone não está ligado, aperta o botãozinho. Tá ligado. Então está baixo, Tá ligado. porque não está acesa a luz. Ele não apresenta é só um anexo. É no anexo que faz essa demonstração. Esse anexo que compõe a Lua que faz essa demonstração. Por isso que ele gera essa nomenclatura de déficit. Ele podia dar qualquer outro nome, ele podia não colocar déficit, colocar esse valor entre parênteses. É a forma como o sistema contábil nosso trabalha. Então, ele não vai aparecer. Na realidade, não existe nenhum déficit. É porque eu vou arrecadar 600, mas vou gastar com despesas de capital 11 milhões, que essa diferença, esse dito déficit, vai ser coberto com os custeios, com as receitas de custeio. Então, não vai aparecer na LDO e nem na Lua. Não vai existir nenhum déficit de receita. Entendi. Considerando, então, que são despesas que vão ocorrer durante o ano de 2020, são que tipo de despesa? Porque são despesas de capital? Quais são os tipos de despesas de 2000 para 2020 nesse valor de 10 milhões? Não, na realidade, a despesa de capital são 11 milhões. Ela vai estar com a construção de escolas, pavimentação, toda a despesa de capital, aquisição de veículos, equipamentos, ela vai estar alocada... No geral, em todas as pastas? Geral, não é específico. Tá. Eu queria fazer essa complementação, se a senhora me permitir mais uma vez. Esse número consolidado dos 11.559.320, a senhora não encontra lá ele consolidado no material da LOA ou no projeto de lei, porque ele está distribuído em cada unidade orçamentária, em cada rubrica que foi detalhada. Vereadora, só para mim, o vereador Trigo, tem 2 minutos, por gentileza, vereador Trigo. Obrigado, boa noite a todos, a mesa, secretário Fábio, a toda a mesa, os colegas vereadores. Obrigado, secretário, pela explicação. Eu sempre peço, porque ficaria mais para mim aqui de ouvido. Eu queria saber, a gente ouve falar muito pela imprensa, secretário, não sei se o secretário vai ter essa informação, mas sobre o pré-sal, que Botucatu pode receber 7 milhões, então eu gostaria, se o secretário tem alguma informação, provavelmente não está nesse orçamento de 2020, né? Mas no caso de vir esse dinheiro, ele entra como excesso de arrecadação, ele vai para o Caixa Geral da Prefeitura, ele pode ser gasto com obras, com pessoal, com o que pode ser gasto esse dinheiro? Agradeço a pergunta, vereador Trigo. A pergunta que o senhor faz referência, para que as pessoas que nos acompanham possam ter noção,
refere-se à cessão onerosa do petróleo que acontecerá agora pelo governo federal no mês de novembro. Houve uma discussão que tramitou na Câmara e no Senado, discutindo a distribuição desses eventuais recursos se realmente essa cessão onerosa tiver efetividade. Pela discussão que se teve no Congresso Nacional, tanto estados quanto municípios receberão uma parcela dessa cessão onerosa. Ainda não se sabe o valor exato, até porque não se sabe se efetivamente haverá uma conclusão. Existe uma simulação, e eu reforço aqui, uma simulação, de que os recursos que eventualmente venham, no caso positivo ou no caso de sucesso dessa cessão onerosa, somem para o município de Botucatu algo entre 7 e 10 milhões de reais. O que não há consenso, pelo menos do que podemos acompanhar pela mídia, é se esses recursos virão no ano de 2019 ou no ano de 2020. Independente do exercício em que esses recursos venham, eles entram, como o senhor bem mencionou, como excesso de arrecadação. Então, independente do exercício 19 ou 20, eles entrarão no nosso orçamento, se concretizados, como excesso de arrecadação. Ainda com base no que nós pudemos coletar pela equipe de orçamento, esses recursos terão uma destinação exclusiva, uma destinação carimbada, uma destinação específica. Quais sejam? Ou investimentos, ou despesas previdenciárias, que traduzindo para a nossa realidade, seriam investimentos em geral, ou suportes ou despesas com o nosso Instituto de Previdência, que é a Botuprev. Mas questões ainda em relação ao volume, a data de recebimento e a efetiva aplicação a conferir à medida que a sessão acontecer e essas definições aconteçam formalmente no Congresso Nacional. Perfeito, vereador Trigo. Vereadora Rose, aproveitar e registrar a presença da nossa ex-secretária da Educação, Dila. Ainda no demonstrativo de receita e despesa, do anexo 1, na página 35, então vocês esclareceram essa questão da receita e o déficit que entra como despesa de capital, provavelmente obras, né? E aí, na despesa, então, o que seria despesas correntes totalizam 344.797.000 reais. E aí tem o superávit de 46.352.000. Como que explica esse superávit nessa tabela de despesa? É exatamente o inverso da explicação que demos sobre o déficit em relação às linhas de capital. Nesse caso, se a senhora olhar o lado esquerdo da tabela, a projeção de receitas de custeio ou receitas correntes é de 391.150.000 reais. Como o total de despesas, como a senhora bem mencionou, é de 345 milhões aproximadamente, aqui, né, arredondando o número para facilitar, a diferença é o que ficaria, vamos dizer, disponível ou como superávit, ou enfim, para que a gente faça a cobertura, como mencionei anteriormente, das outras classificações de despesa. Mais uma vez, o oposto não seria verdade, mas aqui o custeio pode suportar o capital. O capital não poderia suportar o custeio. Então, se eu compreender que há uma despesa de capital de 11.559.000 e também uma despesa interorçamentária corrente aqui de 25.566.000, será coberto com esse superávit? Porque o valor bate. A consolidação é exatamente essa. Essa combinação do lado esquerdo, né? Receitas de corrente, receitas de capital e receitas interorçamentárias,
comparado com o lado direito, que é das despesas correntes, capital e interorçamentárias, ambos os lados, ou ambas as rubricas, consolidam o orçamento projetado dos R$ 416.655.000. De novo, líquido de Fundeb, né? Entendi. Aproveitar e agradecer a presença do nosso amigo Alisson. Obrigado pela presença, viu? Acompanhar a sessão, que é muito importante, é falar do orçamento do ano que vem. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Vereadora Rose, por gentileza. Na relação da natureza da despesa, que é o anexo 2, que é a consolidação geral do orçamento, na despesa de capital, cuja a numeração da natureza da despesa inicia com 4.0.00.00, seria então os 11 milhões que nós vimos no quadro anterior, né? Que seria as receitas de capital. Receitas não, vereadora, despesas. Despesas de capital, isso. E aqui está incluso a amortização da dívida de 1.800.000. Do que se trata? O programa Desenvolve São Paulo, que foi um projeto de lei aprovado nessa casa alguns anos atrás, que tem um fluxo irregular de pagamento e, salvo engano, finda no ano de 2021. Ou seja, uma despesa é o pagamento dos juros. Não. É o pagamento das parcelas que contempla principal E mais juros. encargos. Tá, do ano todo de 2020. Mais algum vereador? Vereadora Rose. Secretário, em relação ao convênio com o aterro sanitário, com Itatinga e Pardinho, que depositam o lixo deles, da cidade deles, no nosso aterro sanitário, esse valor de 600 mil, ele é fixo do ano para o ano todo, no caso da cidade de Itatinga, de todo o lixo que é depositado no nosso aterro, assim como o Pardinho, que é 300 mil. E como que é calculado isso? É fixo ou é por tonelada? Como que pesa? Quem que fiscaliza? Como que funciona? A senhora já deu a resposta. Na realidade, aqui é uma previsão fechada, mas o convênio ele se dá por medição. Essa pesagem se faz no próprio aterro sanitário, um processo que era anteriormente terceirizado com a empresa que prestava serviço público, né, de limpeza, e ele foi primarizado pela prefeitura. Então, hoje, a equipe que cuida do aterro, não só da pesagem, como também da administração do local, ela é a equipe que compõe a pasta da infraestrutura, a antiga Secretaria de Obras. Em relação ao contrato, A senhora só me permite uma complementação? claro, A senhora mencionou o valor de 600 mil reais. Eu é o queria que está aqui na lei. Isso, eu queria só complementar, esse refere-se a Itatinga. Tatinga E e 300 Pardinho mil é reais 300. Pardinho. O valor total, 900 mil reais, mas o conceito é o mesmo para os dois. Certo. Em relação ao contrato de empréstimo com a Caixa Econômica para a construção da barragem do Rio Pardo, o senhor disse que não foi rompido o contrato, embora há notícias na imprensa de que a Sabesp assumiria essas despesas.
o contrato com a prefeitura ainda não foi anulado. Né? Eu lembro que na LDO o senhor disse que seria uma carta de crédito que está ainda o município guardada até que a Sabesp inicie as obras. A gente sabe que no procedimento licitatório essas coisas não é bem assim que funciona. Se a Sabesp já assume, já tem processo licitatório, é algo que já se pode prever, né? As coisas são documentadas. E como a prefeitura não rompeu o contrato, e isso dá uma margem de compreensão de que possivelmente a prefeitura possa continuar com esse contrato, fazer esse empréstimo de construção da barragem, e como que fica se na disposição de estar contemplado na LDO e na LOA, caso a prefeitura assuma essa despesa? Eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte para trazer a realidade do fato em relação ao que se tem nesse momento. A questão que a senhora coloca de que a Sabesp assumiria o contrato da represa, na realidade, o tempo verbal está equivocado. A Sabesp assumiu a questão da represa, uma vez que as desapropriações que foram feitas no local já foram suportadas por essa instituição, e todo o processo licitatório que já foi feito e foi concluído, também foi conduzido por essa empresa. Então, pode vir a pergunta, então por que as obras não começaram? Porque faz parte do cronograma e da programação dessa obra o último licenciamento a ser concedido pela CETESB, que tem um prazo. Nossa expectativa, como disse anteriormente, que aconteça ainda nesse ano de 2019. Então, a Sabesp de fato assumiu essa obra, de fato já fez as desapropriações necessárias e de fato já constituiu todo o processo licitatório, inclusive, até onde eu tenho informações, o consórcio que foi o ganhador já está inclusive constituído, aguardando apenas essa licença pendente da CETESB. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte, ela tem muito a ver com a pergunta do vereador Carlos Trigo e a última pergunta que a senhora fez, que respondi relacionado ao Desenvolve São Paulo. O que eu quero dizer? Nós ainda não cancelamos o contrato com a Caixa, porque esse contrato, nesse momento, não impõe nenhum ônus para a Prefeitura. Então, a aprovação que os senhores fizeram, da Prefeitura, eventualmente, poder contrair esse empréstimo, a aprovação da Caixa Econômica Federal e todos os órgãos reguladores que tem por trás, da Prefeitura poder contrair esses empréstimos, estão disponíveis e guardados numa prateleira, usando uma expressão muito simples. Por que ainda não fizemos o cancelamento? Porque nós temos estrategicamente, já que não nos impõe nenhum custo, a segurança de que vamos cancelar esse empréstimo quando efetivamente essa obra começar. Simples assim. Então, nesse momento, não tivemos nenhuma pressão de custo. Essa garantia, esse valor que foi aprovado, não nos traz nenhum ônus, então não teria sentido nesse momento de cancelá-lo. Vamos dizer, hipoteticamente, que a Prefeitura venha a usar esse recurso ao longo de 2020. Pode usar por um objeto diferente? Não, porque foi a aprovação de um projeto de lei específico. Se eu tiver que usar no projeto da represa, de novo, uma hipótese absolutamente remota, mas faz sentido a pergunta. O tratamento, como eu disse, seria a combinação da pergunta do vereador Trigo com a da senhora. Eu teria que tratar como uma reorganização de linhas orçamentárias, de tal sorte que a linha de 1.800.000, que hoje só suporta o Desenvolve São Paulo, passasse a suportar também as despesas com esse financiamento, lógico que dentro do fluxo desse financiamento no ano de 2020. Para que a gente faça isso, por óbvio que teria que haver uma nova readequação orçamentária e por óbvio que a gente teria que ter toda essa contrapartida de linhas. Em outras palavras, se eu tiver que aumentar a linha dos 1.800.000 reais dos encargos, eu teria que tirar de outras linhas para fazer essa compensação. Que linhas são essas? Provavelmente um excesso de arrecadação, porque esse recurso vem como um extra orçamentário. Por isso que eu disse que é a combinação das respostas que dei para o vereador Trigo, quando me perguntou sobre a sessão onerosa, e a pergunta anterior da senhora sobre os recursos do Desenvolve São Paulo. Meramente didático, mas mais uma vez,
Isso é só uma segurança, não temos nesse momento nenhuma visibilidade de que seja necessário tomar essa medida, mas enquanto não tiver nenhum ônus para o município e essa obra não se iniciar, esse recurso fica, como aprovado foi, disponível. Mais algum vereador gostaria de fazer? Vereadora Rose? Essa precaução de ainda manter o contrato, secretário, o contrato ele pode utilizar o empréstimo para a manutenção da represa? Quem é que vai fazer a manutenção dessa obra? A construção, o objeto do contrato, eu acredito que seja a construção, que no caso a Sabesp vai assumir. Então, não utilizaria esse contrato de empréstimo para fazer a construção. Ou há a possibilidade desse contrato a prefeitura utilizar para posterior fazer a manutenção, ou quem vai fazer a manutenção? Sabesp ou prefeitura? Não, esse investimento, como está sendo feito pela Sabesp, ele integrará o parque de ativos da Sabesp. Como se fosse a construção de um poço, a instalação de uma bomba. Lógico que nós estamos falando de uma dimensão completamente diferente, mas isso integra o parque de ativos da Sabesp. Essa administração é 100% Sabesp. Entendi. Então, manutenção depois Sabesp. Possivelmente vai onerar a conta de água, né? Não é correto fazer essa afirmação, porque para que você tenha, para que tenhamos qualquer impacto em tarifa para qualquer tipo de concessionária, o processo tem que ser avaliado, inclusive com os órgãos reguladores. O que a Sabesp terá que mostrar lá adiante, quando a represa estiver pronta, é efetivamente o impacto orçamentário visão Sabesp desse novo ativo dentro do contexto da concessão que ela tem no estado de São Paulo. Então, não dá para dizer automaticamente que, como fez um investimento, a tarifa será aumentada ou diminuída. Essa regra não é tão direta dessa forma. Outra coisa, eu vi aqui nas receitas da Sabesp, né, que ela, pelo contrato do programa que ela explora a água do município e vende para a população, ela tem que repassar, então, 4% do seu faturamento para a prefeitura. E pelo que consta aqui, são 2,5 milhões no ano, que seria os 4%. Desses 4%, 1% é 625 para o PSA, Programas de Serviços Ambientais. Quem fiscaliza esse faturamento, se esses valores é isso mesmo? Haja visto que houve todo um crescimento, né, de ligação de registro de água, né, a população paga a conta de água certinho, porque se não pagar, a Sabesp não demora muito para ir lá cortar a água das pessoas. E aí, então, todo o faturamento dela ela tem que repassar 4%. E pela projeção colocada aqui, me parece pouco, até mesmo se você pega 4%, ou então 1%, você já imagina qual seria o faturamento total, né? E se a gente tomar por base o número de registros, se a gente começa a ver que esse valor está bem abaixo. Quem fiscaliza isso, secretário? E na prática, ao executar, por exemplo, 2019, 2018, é esse valor que fechou em termos de repasse do que é de direito do município contratual? Vereadora, a fiscalização por parte da prefeitura é feita pelos órgãos reguladores que controlam a atividade da prefeitura, entre eles o Tribunal de Contas. Da mesma forma, da mesma sorte... Dentro da prefeitura, quem é? Não entendi a pergunta. Quem que fiscaliza o contrato dentro da prefeitura? Nós temos uma combinação de fatores. Eu não sei quem que é o fiscal desse contrato especificamente, não tenho essa informação.
mas é um trabalho de 6 mãos. Porque todo contrato é nomeado um fiscal, né? Eu não tenho o nome do fiscal aqui nessa audiência, mas esse contrato, sem dúvida, passa por pelo menos 3 áreas. Infraestrutura, que é quem tem um relacionamento direto, controle interno, que é a nossa controladoria, e a própria área de orçamento no acompanhamento das receitas. E toda a nossa atividade, independente desse contrato ou não, é regulada pelo Tribunal de Contas. Do lado da Sabesp, eu não sei mencionar para a senhora quais são os órgãos reguladores, por ser uma instituição, se eu não me engano, de economia mista, né, ela tem capital aberto, quem são os órgãos reguladores. Mas se tem capital aberto, você tem CVM na jogada, o próprio Tribunal de Contas do Estado, enfim, tem uma série de órgãos reguladores. Em relação à projeção, o critério é exatamente como a gente adotou para as outras linhas. Então, partimos de uma projeção histórica e mais um percentual de crescimento que imaginamos que vamos ter. E, de novo, faço menção à pergunta do vereador Carlos Trigo. Se tivermos um erro nessa projeção para baixo, leia-se, se a arrecadação for maior do que os 2,5 milhões, esses recursos extras são tratados como recursos de excesso de arrecadação e tem o tratamento, como mencionei para o vereador. Se nós erramos nessa projeção e essa arrecadação se dê de uma maneira menor, é um déficit orçamentário, e aí nós temos que organizar as despesas do município dentro do conceito dos 3% e do 1% do PSA, para que fique alinhado à arrecadação que efetivamente aconteceu. Em relação ao Fundeb, a dedução foi de 39 milhões do Fundeb. Aí, como que se dá a diferença para chegar nos 67 milhões, que é o previsto para o município receber? Os 67 milhões também é uma previsão, é um histórico nosso do que vem acontecendo de arrecadação. O Fundeb, ele é composto parte pelo censo escolar, ou seja, per capita, por cabeça de aluno, e cada um tem o seu valor, e parte é formado pelas retenções de 20% do ICMS, do FPM, do Imposto Territorial Rural, do IPI, do IPVA. É a conjunção dessa retenção mais o repasse do Estado, por cabeça. Hoje, a parte da retenção do ICMS, do FPM, ela é maior do que o Estado nos passa. Essa conjunção dessas retenções com o repasse do Estado do censo escolar é que forma esses 67 milhões. E essa retenção, esses 39 milhões é que compõem. Dos 67, 39 milhões, ele vem dessas retenções, do ICMS, do IPVA. É feita a retenção porque senão isso gera uma duplicidade, porque todo orçamento ele é tratado de forma bruta. Então, o orçamento, por exemplo, de 100 milhões do ICMS, 20%, 20 milhões vai para formar o Fundeb. Mas eu não posso lançar 80 milhões no Fundeb, eu tenho que lançar 100 milhões no Fundeb, no ICMS, e faço uma retenção de 20 milhões que vai compor o Fundeb. Então, todo lançamento de receita que forma o orçamento, ele é bruto. Essa é a conjunção entre os 67 milhões. Então, a retenção que nos dá os 39 milhões e a diferença, 67 menos 39, é a nossa previsão de repasse do Estado. Então, esses 39 milhões que é a retenção referente a esses impostos. Para chegar aos 67 milhões, seria a diferença o que o Estado repassa do censo escolar. Tá. É isso que eu queria compreender. Que ele é defasado porque o censo escolar é do ano anterior. É de 2 anos atrás. Ah, 2 anos. É. Tá bom. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Quero agradecer a todos os companheiros vereadores, a população que nos acompanha pela TV Câmara. Gostaria que o nosso secretário fizesse as considerações finais. Agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Me coloco à disposição para quaisquer questões que sejam necessárias no Paço Municipal. Muito obrigado. Meu companheiro, parceiro da minha comissão, vereador Sargento Laudo.
presidente Zé Fernandes, senhores vereadores, agradecer ao secretário, a sua equipe, agradecer as pessoas nos seus lares que nos acompanharam, né? Mais uma prestação de contas. Só tenho que deixar aqui a minha gratidão a todos e uma boa noite. Obrigado, vereadores Trigo, Isaías Colino, presidente dessa casa, vereador Carreira, a nossa querida companheira, a vereadora Rosiela, obrigado pela presença. Meu companheiro, mais uma vez, agradeço a sua presença, vereador Sargento Laudo. Quero agradecer, mais uma vez, a sua equipe, secretário Fábio Leite. Quero agradecer também o seu subsecretário, o secretário adjunto, o meu querido amigo Guilherme, o meu presidente de futebol, meu amigo, sempre atuante, parabenizando a sua secretaria, em nome dos dois, e os demais também que não estão presentes, mas estão acompanhando pela TV Câmara. Muito agradecido, Leandro Romagnoli, deixar registrado, porque da outra vez uma moça me questionou aqui no Facebook a respeito tinha dois Romagnoli, falei que tinha dois, era o Romagnoli, o Rafael e o Leandro. Então quero agradecer a presença de todos, uma boa noite a toda a população de Botucatu, que Deus continue iluminando a todos. Muito obrigado, até o ano que vem, se Deus quiser, né, meu companheiro Fábio Leite.